pessoas, aqui é eu e sejam bem-vindos a mais um Save Point, onde vamos falar sobre o livro On the Way to a Smile, dessa vez o penúltimo vídeo, que é sobre o episódio Shinra. E o episódio em Shinra em si, ele não se trata apenas do Rufus Shinra, mas sim da Shinra como corporação. Então, ela oscila muito, mas muito entre os seus membros, que são o Rufus, o Rude, o Reno, o Tseng e a Helena, que são os que sobreviveram de fato de todo mundo que faz parte da Shinra. E o capítulo começa com o Tseng indo até a Temple of Ancients para conseguir pegar a Black Materia que está com Sephiroth e acabando à beira da morte. Isso faz com que ele remeta a lembranças que ele teve da Ares, inclusive da primeira vez que eles se falaram. E é justo naquele momento em que ele está prestes a morrer que quem ele vê ao lado dele é a Ares chorando por ele. E meio que ele só responde: eu não tô morto ainda. Então a Ares e os Avalanche seguem em frente atrás do Sephiroth e ele só meio que aguarda sua morte. Só que a salvação ela chega como um gato mecânico ridículo montado num Moogle gordo. E controlado pelo Rive. O Rive ele demora um pouquinho para falar entre uma frase e outra, porque naquele momento ele tá controlando dois protótipos. Um que tá lá falando com o Tseng e outro que tá com os Avalanches. E ele também fala que eles optaram por deixar a Black Materia com o Cloud, porque bem, melhor o Cloud do que o Sephiroth, né? Então, o Tseng é levado até Junon para poder se recuperar. Enquanto o Tseng se recupera, um monte de coisa acontece. A Ares morre, a Black Materia é passada do Cloud pro Sephiroth. O Sephiroth usa a Black Materia para invocar o meteoro. E é dito que todos têm menos de uma semana até que o meteoro chegue na Terra e destrua tudo. Enquanto isso, no Setor 0 é possível ver o imenso canhão que está sendo erguido sobre o Setor 8 e que é chamado carinhosamente de Sister Ray pela Scarlet. O Sister Ray, que era dito como o salvador do mundo, acabou como mais uma pilha de sucata de metal em Midgar, que só serviu para incitar um Eapo Monster a retalhar e destruir toda a torre da Shinra. O Rude e o Reno eles já estavam acostumados com a morte e a destruição, afinal, Turks. Porém, a destruição do prédio da Shinra foi muito diferente para eles. Eles viam a torre da Shinra não como uma casa, um lar, mas sim como um santuário de fato. Só que mais preocupação do que o prédio da Shinra foi a preocupação com o presidente, que estava nas salas mais altas do prédio quando recebeu o primeiro impacto. Eles começaram a se debater e discutir de ai meu Deus, o que a gente faz? O elevador tá parado, não dá pra ir por ali, até que de repente eles escutam uma voz falando: vocês dois parem de discutir e vão pelas escadas. Eles se viram para surpreendentemente ver o Tseng. Eles realmente nem sabiam que ele estava vivo àquela altura do campeonato. E eles ficam muito felizes, né, e tal, até que eles veem a Helena, que vem correndo com um sorriso de orelha a orelha e dá um baita abraço no Tseng. E é muito engraçada essa cena, porque o Reno fica tipo: cara, a gente também tá feliz em ver ele, mas aí a Helena corta e fala: mas o quê? Eu sei que vocês querem abraçar ele também. Aí o Reno fica tipo: eu tô de boa. É muito bom o diálogo deles num todo. E caso vocês não tenham notado ao longo de todo o clássico, é bem claro as intenções da Helena com o Tseng, esse interesse dela por ele, assim como tem o interesse do Rude pela Tifa, só que isso é história para outro momento. Enquanto isso, no alto do prédio da Shinra, está o Rufus em sua sala presidencial quando o monstro, o Apple Monster, dá o primeiro ataque. O impacto não atinge a sala em si, mas o impacto faz com que ele caia no chão e as coisas comecem meio que a demolir. Ele começa desesperadamente a encontrar um lugar para sair ou para se esconder. Ele se esconde debaixo da mesa e depois, quando ele começa a ver o bicho, o monstro carregando seu segundo ataque, ele só começa a aceitar a morte, até que esse segundo impacto, apesar de destruir bastante a sala, não mata ele. Ele fica pé da vida com ele mesmo, porque ele simplesmente estava aceitando a morte dele. Ele começa a olhar em volta na sala e ele encontra embaixo da mesa um interruptor com a letra L.
quando ele aperta ou puxa o interruptor, porque na minha cabeça eu imagino ele fazendo assim, o chão inclina e ele começa a cair loucamente por um buraco aleatório. Enquanto ele caía, ele só conseguiu pensar em uma coisa: o quão patético seria se ele fosse encontrado morto naquele estado, em meio a um duto de ventilação ou triturado em uma ventoinha. Ok, e por que a letra L? Foi quando Rufus começou a se lembrar de uma conversa com seu pai há 20 anos atrás, quando ele tinha 5 anos. Ele acorda no meio da madrugada para ouvir o seu pai em casa, então ele vai até ele, mesmo que seja só para ouvir um vai pra cama ou qualquer coisa assim. Só que o presidente ele tá até que bem feliz, então ele chama o Rufus e mostra algumas plantas para ele que seriam da sala presidencial, onde ele governaria o mundo inteiro dali. E então o Rufus, vendo aquelas plantas, ele quer poder falar alguma coisa inteligente, alguma coisa legal, só que sem pensar em nada, ele simplesmente fala: e onde fica a saída de emergência? Não é a saída de emergência, seria uma saída secreta mesmo. E o pai dele olha e diz: o que você quer dizer com escapar? Nessa hora Yu começa a ler o diálogo dos dois, porque assim: se alguém atacar, como você vai fazer para sair? Escute aqui, garoto, a companhia Shinra não tem inimigos que ousem me atacar. E se eles tentarem, a sala presidencial fica a 7 andares acima. Ninguém consegue atacar tão longe. Além de termos seguranças por todo lado. Isso fez com que o presidente Shinra ficasse claramente irritado. Então o Rufus começou a ficar meio... se sentir mal, porque a única coisa que ele conseguiu fazer foi estragar o humor do seu pai. Então ele diz: desculpa pai, eu vou dormir. Só que, ignorando o que o Rufus tinha dito, o presidente Shinra fala: já que você está tão preocupado, então eu vou colocar uma saída de emergência para caso de ataques. Não para mim, mas para você, quando você sumir. É claro, se você trabalhar duro e provar merecedor. E o Rufus tentando se desculpar: desculpa pai. Ele: por que está se desculpando? Por acaso está admitindo que sua ideia é errada? Ele: talvez sim. Pelo menos você é honesto sobre isso. O presidente Shinra fala: eu irei deixar uma marca bem fácil de ser encontrada por alguém que quer fugir. Vai ser uma marca L, entendeu? L, de loser. Agora o Rufus só queria poder voltar no tempo e apertar a mão do seu eu de 5 anos de idade pela ideia. Momento comentário da Yu, que quando eu tava lendo essa parte eu fiquei sinceramente mal e triste pelo Rufus, porque ao longo de todo o jogo do clássico, do Adventure Children e do Age of Cerberus, passa a sensação que não só o Rufus, quanto todos os Turks, eles não são maus, digamos assim, eles só são bem pagos. E ainda mais vendo a relação do Rufus com o pai dele, ao longo do livro todo, só dá uma sensação muito forte de que ele tinha a postura que ele tinha e ele fazia as coisas que ele fazia para tentar atender uma expectativa do que o pai dele esperava dele, apesar do pai dele não estar mais vivo. Depois desse devaneio, não só meu, como do Rufus também, sobre a necessidade da aprovação do pai dele, e depois de muito tempo escorregando, ele acaba sendo jogado em uma sala completamente branca. A sala contém algumas caixas com analgésicos, medicamentos, potions e uma porta imensa com um painelzinho do lado. Mesmo sendo meio que um escorregador, com a força da queda, o Rufus claramente quebra algumas costelas e o pé dele e tal, ele acaba ficando bem ferrado, mas como potions acabam ficando venenosas com o passar do tempo, ele acaba só tomando os analgésicos. E talvez ele tenha tomado analgésicos demais, ele começa a ficar meio grog, mas ele se senta do lado do painel e começa a tentar todos os tipos de senha possíveis que ele pode imaginar para tentar abrir aquela porta. De volta à sala presidencial, a gente tem o Rude Reno procurando desesperadamente por ele e sem encontrar nenhum sinal. Do lado de fora do prédio, o meteoro está cada vez mais se aproximando, o que faz com que modifique toda a atmosfera, criando tempestades e ventanias extremamente fortes, mas todos os Turks
estão ignorando completamente isso e continuam procurando incessantemente pelo Rufus dentro do prédio. E só chegando nos andares mais baixos e em salas onde normalmente os Turks não acessam porque não é da alçada deles, eles notam uma parede um tanto quanto diferente do comum. E dentro da sala, o Rufus está tentando pensar em alguma senha que seja algo de importância tanto para ele quanto o pai dele, só que nada está funcionando. Ele começa a refletir de novo sobre a morte dele, ele começa a se perguntar que será que se quando ele for pro live stream ele vai acabar encontrando o pai dele? Então ele começa a pensar em uma única senha que ele não tinha tentado, mas que o pai dele não usaria uma senha daquela. E agora, de volta ao Hannah e Rudy, eles estão discutindo sobre a parede, que talvez ela tenha sido trocada há pouco tempo, não sei. Eles não andam naquela região, como eles poderiam saber? Quando de repente a parede meio estranha, ela desliza pro lado, para eles verem uma sala completamente branca. Quando eles olham dentro da sala, eles veem o Rufus, que fala: ah, exatamente quem eu precisava. E ele simplesmente desmaia pra frente. O Reno vê o painel e vê uma combinação que para ele não tinha nada de especial, mas que seria impossível do Rufus esquecer, que era a sua data de aniversário. Eles saem do prédio com o Rufus, do lado de fora Midgard tá uma zona, todo metal retorcido, vidro quebrado no chão, pessoas correndo, e o Rudy tá consideravelmente calmo, porque o fato do presidente Shinra, o presidente Rufus Shinra, né, estar vivo, significava que a Shinra também estava viva, e isso trazia uma certa tranquilidade para ele, porque ele não conseguia se imaginar fora dos Turks, ele não conseguia imaginar uma vida sem eles. Ele chama uma das pessoas que está ajudando e transportando os feridos e avisa que tem um cara que está precisando de ajuda e fala para que ele seja atendido da melhor forma e sem poupar esforços. É lógico que ele fala tudo isso omitindo o nome do presidente, e é nessa hora que ele vê de longe alguém também ajudando a conduzir os resgates. Uma menina um pouquinho nova e que normalmente ele via andando com o Claude e os outros, que no caso é a Yuffie. E eu queria fazer um comentário bem rápido sobre essa descrição da visão do Rudy, porque ela é exatamente o início do Age of Cerberus. Aqui no canal tem um gameplay do Age of Cerberus, eu vou deixar o link na descrição, e nela eu falo que o início do jogo, ele retrata o que está acontecendo exatamente no momento em que o jogo terminou, o jogo clássico, e só então dá início a tudo que acontece no Age of Cerberus, que acontece depois do Adventure Children. Eu achei um paralelo legal para se fazer, então fica aí meu comentário. O Rufus é levado até um hospital em Calme, e a muito custo os Turks conseguem convencer o Rufus a ir para uma casa da companhia mesmo, dentro de Calme. A ideia deles era levar ele para um lugar mais distante, mas o Rufus ele se recusa. Então ele fica nessa casa da Shinra em Calme, enquanto o Tseng dá ordens para o resto dos Turks ajudar na evacuação das pessoas de Midgard. Enquanto o Reno tá seguindo as ordens do Tseng, ele acaba encontrando o Veld, que no livro é chamado de Verdot. Ele é o antigo líder dos Turks, ou seja, um cargo ainda acima do Tseng. O Veld, ele não é citado no clássico, então se você jogou o clássico, você provavelmente não o conhece, mas ele aparece durante o Before Crisis, que é aquele jogo de celular onde explora mais a história dos Turks e da Shinra, etc. Então, o livro ele não deixa claro porque o Veld não faz mais parte da Shinra, nem faz mais parte dos Turks. Só fala que em algum momento os Turks foram contra a vontade da empresa, mas isso tudo foi para que eles pudessem salvar o mundo inteiro, o Veld e a filha dele. E por conta desse conflito de interesses, ele foi obrigado a se desligar dos Turks. Assim, eu não joguei o Before Crisis, e até o momento em que eu escrevi o roteiro, eu não sabia do que se tratava. Só que
eu comecei a pesquisar sobre Before Crisis, eu encontrei uma versão remake feita por fãs. Eu não sei até que ponto esse remake feito por fãs é fiel de acordo com a história. Então o que aconteceu? Eu pretendo trazer o gameplay desse remake por fãs, mesmo talvez não sendo 100%, mas pra gente explorar a história. E aí, eu podia ter continuado as minhas pesquisas sobre o Before Crisis, só que eu achei muito mais interessante que eu parasse e seguisse só por esse gameplay. Mas, nesse pouco que eu pesquisei sobre o Veld e a filha dele, na verdade, eu não pesquisei sobre o Veld e a filha dele, na verdade eu estava pesquisando sobre a Eufé e a origem dela, porque é uma personagem que eu gosto muito e eu espero ver sendo abordada durante o remake. E eu vi que a Eufé, que é a líder dos Avalanches, ela é a filha do Veld. Então eu não sei se no jogo Before Crisis o Veld chega a descobrir que a filha dele é a Eufé ou qualquer coisa assim. Então fica essa informação no ar. Eu não sei o que aconteceu no Before Crisis, só sei que a Eufé, líder dos Avalanches durante Before Crisis, perde a memória, porém ela é a filha do Veld que ele acha que morreu. Então fica aí como um cliffhanger para vocês assistirem as futuras gameplays de Final Fantasy VII Before Crisis aqui no canal. De qualquer forma, o Reno segue ao lado dos seus antigos companheiros para poder ajudar as pessoas que estão em mídia. Depois disso tem um parágrafo que não parece ter sido uma citação de ninguém em específico, mas é uma informação bem importante, que é: o meteoro apareceu sobre o céu, acima de Midgar, e então o planeta salvou a todos da destruição graças ao Lifestream que surgiu do solo. Isso tudo era triunfo da derradeira magia branca Holly acima da magia negra Meteoro. Batalha que só pôde ser possível graças à vitória do Cloud e seus amigos. Mas as pessoas só tinham como saber daquilo que elas viam, e o que elas acreditavam era que o planeta salvou a si mesmo da aniquilação total. Na manhã seguinte, depois do imenso fluxo de Lifestream, o Rufus dá duas ordens para os Turks. A primeira, analisar a situação em Midgar, e a segunda, procurar por aliados. E apesar das múltiplas costelas quebradas, um pé fraturado, incontáveis hematomas sérios e estar numa cadeira de rodas, o Rufus não perdia o seu ar de autoridade. Então, depois de uma pausa para poder comer e descansar, os Turks se dividiram em dois grupos. Um com o Tseng e a Helena e o outro com o Rude e o Reno. O Tseng e a Helena iam procurar por informações, enquanto o Rude e o Reno iam procurar por aliados. O Tseng e a Helena optam por começar as suas buscas no Wall Market, ou no caso Mercado Murado, se você jogou em português no Final Fantasy VII Remake, né? E assim que algumas pessoas começam a identificar eles como sendo membros da Shinra, essas pessoas começam a atacar pedras neles de uma distância segura. Então eles vão em uma loja de roupas qualquer e encontram umas roupas meio aleatórias para eles não parecerem tão Turks. Então eles vão para um restaurante onde eles esperam conseguir ouvir alguma conversa com alguma informação importante ou interessante. O restaurante que eles vão está até que bem lotado, as mesas estão bem cheias e eles sentam numa mesa mais pro canto. É quando a Helena começa a tentar puxar assunto com o Tseng e falar: então, Tseng, o motivo pelo qual eu tive esse tempo todo com os Turks, e é quando ele meio que interrompe ela e fala bem baixinho: isso, Helena, perfeito. Continue assim, seria muito estranho se a gente sentasse aqui e ficasse só observando todo mundo. E ela fica tipo: então, né? Aí, nessa hora, é quando o Tseng, ele nota um cara sentado numa mesa. Esse cara, ele tá bem estranho. Quando a Helena olha, ela fala: parece que ele desmaiou, ele parece estar caído na mesa em si. O Tseng se levanta, vai até a mesa desse cara e coloca a mão no ombro dele pra ver se ele tava bem, falar com ele. Quando ele sente um negócio estranho, pegajoso na mão dele, ele olha, tem um líquido preto, não só nas costas do cara, mas parece nele inteiro. E quando eles começam a prestar mais atenção, eles notam que esse cara já tá morto.
De volta ao Reno e Rudy, eles acabam de chegar na entrada principal do prédio da Shinra e eles acabam encontrando um enorme aviso para que todos aqueles que querem deixar o plate superior seguirem a pé pelos trilhos de trem até a favela. Ou seja, de volta para o Rufus, e no caso o Tseng ele ofereceu um serviço de segurança do qual o Rufus ele recusou. Então ele tá lá de boa quando os cachorros começam a latir. Alguém toca a campainha. A campainha toca 1, 2, 3 vezes, depois parece que a pessoa aparentemente desistiu. Quando ele escuta a pessoa tentando abrir a porta à força, ele tenta fazer algo para segurar a porta e ele vai buscar um revólver embaixo do travesseiro dele. Rola uma pausa que dá a entender que as pessoas que estavam tentando arrombar a casa desistiram, até que ele escuta o barulho da janela quebrando e passos, muitos passos pela casa, o que dá a entender que não tem apenas uma pessoa invadindo. Quando o sol já está se pondo, o Tseng e a Helena estão voltando para Calm. Eles reparam que tem muito mais gente, não só em Midgar, como também em Calm, com os mesmos sintomas daquele cara que eles encontraram morto no restaurante. De volta ao nosso querido e fudido presidente Rufus Shinra, ele está de frente a um cara imenso e barbudo e mais um monte de outras pessoas que estão apontando armas para ele. E essa passagem ela é bem extensa e detalhada, mas que eu vou resumir como o Rufus tirou 20 de carisma, porque ele convence aqueles caras a não matar ele e que eles querem ele vivo, inclusive. Porque aquelas pessoas em Calm, elas são bem generosas, né? Elas estão recepcionando todo mundo de Midgar. Só que talvez com o tempo nem todo mundo seja tão legal e amistoso assim. Vai chegar uma hora em que os hospitais vão estar lotados e nem as pessoas de Calm vão conseguir ter atendimento. E quem é que vai conseguir dar jeito nisso tudo? Quem é que vai conseguir liderar isso tudo? É lógico que o cara meio que... Ah, tá bom, e o senhor vai querer dominar a porra toda de novo. Então é que o Rufus começa a dar leves detalhes sobre uma ideia de talvez uma reconstrução de uma nova cidade ou uma reconstrução de alguma coisa para que essas pessoas pudessem ir em algum lugar melhor do que Calm, um lugar para elas se restabelecerem de uma forma que não prejudicasse os moradores de Calm. Ele se aproveita disso e ele fala que seria interessante eles usarem o leste de Midgar para criar essa nova cidade. Enquanto o Rudy e o Reno andam por Calm, eles notam que a cidade, o horário que eles saíram para ir para Midgar até o horário que eles voltaram já está bem diferente. A cidade está bem mais cheia e ela está cheia de pessoas que parecem doentes, as mesmas enfermidades que as pessoas de Midgar. Calm está ainda mais caótica e quando eles chegam na casa deles, a casa foi arrombada e ela parece ter se tornado um hospital pelas pessoas que invadiram. Eles encontram algumas pessoas jogadas pela casa, todas elas com manchas pretas pela roupa e pelas curativos. Eles começam a procurar pelo presidente Rufus e eles não encontram nada. Quando eles saem da casa, eles encontram o Tseng e a Helena e o Reno explica tudo o que aconteceu e aí o Tseng fala que a prioridade deles a partir daquele momento é encontrar o presidente Rufus. Eles ficam o resto do dia inteiro procurando, mas acabam voltando todos com caras tristes e sem o menor sinal, porque ninguém prestou atenção no que estava acontecendo, ninguém notou ninguém com as características do Rufus, e àquela altura todo mundo está preocupado demais com seus próprios problemas para ficar percebendo uma coisa dessas. Um tempo depois, agora o Rufus calcula mais ou menos umas 2 semanas desde que ele foi sequestrado. Ele está sendo mantido acorrentado em um porão. Ele tem acesso meio que a uma janela e pelo pouco que ele pode ver, ele acredita que ainda esteja em Calm, mas numa área mais remota de Calm. De qualquer forma, a casa em si ela é bem chique e peculiar, digamos assim. Ela tem um ar exótico, tudo vermelho, com umas imagens de quimeras espalhadas por aí. Mas esse cara que sequestrou o Rufus se chama Muten.
e tem uma senhora de meia idade, que provavelmente é a empregada dele. Ela fica encarregada de levar a comida pro Rufus e também sempre tenta dar o máximo de conforto para ele. E é dito que apesar de ele negar a liberdade ao Rufus, ele nunca chegou a tratar ele mal. O Rufus também recebe atendimentos médicos recorrentes e ele realmente nunca tentou gritar ou fugir, mesmo no estado que estava, mas por medo da situação piorar. Aos poucos, o Rufus vai dando mais instruções ao Muthen de como estabilizar essa nova cidade adjacente a Midgar, tanto como preferência do lado leste, por ser um terreno mais reto, tornando a construção mais fácil, falando locais de Midgar em como e onde ele poderia conseguir materiais para essa nova cidade, porém sempre pequenas ideias e nunca uma informação completa, por medo de que o Muthen já tivesse informações suficientes e que ele simplesmente matasse o Rufus. Tanto é que em alguns momentos o Muthen chega a falar pro Rufus: "Por que você não me conta tudo? Eu não vou te matar." E o Rufus responde com: "E por que você não tira as minhas correntes? Eu não vou fugir." Como os Turks não têm mais para onde ir, eles acabam ficando em uma base no setor 5. E por conta de uma ideia da Helena, eles acabam disseminando um boato de que os pleitos superiores iriam cair. Isso ajuda de fato com que as pessoas evacuem a área e deixem aquela região que realmente é perigosa, mas principalmente afasta a possibilidade dos civis acabarem encontrando as bases secretas da Shinra, onde tem armamentos e etc. Porém, em pouco tempo, o Reno traz mais notícias falando que veio um pelotão de mais ou menos 100 soldados de Junon que invadiram o prédio principal da Shinra a mando de um tenente não sei do que. O Tseng e a Helena vão até esse tenente, vão até o prédio para falar com esse cara, e enquanto isso o Tseng dá ordens para que o Reno e o Rude vão atrás das outras galpões e recolham as armas e os combustíveis. Eles recebem do Tseng um código especial para usar nesses galpões e poder pegar essas armas. Quando eles chegam lá, o galpão já está aberto, com diversas pessoas levando as coisas embora e que estranhamente não são militares, são civis. Então eles chegam a perguntar para uma moça o que está acontecendo ali, e ela explica que um tenente chamado Kyle Gate deu os códigos de acesso àquelas pessoas para que elas pudessem pegar materiais para fazer a reconstrução de uma nova cidade a leste de Midgar. Eles meio que começam a se entreolhar, a moça fica meio desconfortável e eles basicamente falam: tudo bem, só não esvazia completamente os estoques, levem só aquilo que vocês vão realmente usar. E ela concorda. Eles saem de lá para procurar armas e munições e também uma forma de alterar os códigos de acesso a partir de agora. O Rude e o Reno acabam ficando até tarde para conseguir fazer isso, tanto é que a Helena e o Tseng vão atrás deles, e quando eles terminam é quase de manhã, mas eles voltam para poder descansar um pouco, o que não dura muito tempo, talvez só algumas horas, porque eles são acordados pelo Veld. O Veld traz informações desse tenente de Junon, o Kyle Gate, e o Tseng até pergunta por que ele está ajudando eles, e ele só responde que é como um pagamento de uma dívida. E as informações que ele traz são as seguintes: esse cara vive em Calme e faz parte de uma família bem influente. Ele perdeu ambos os pais e com isso herdou tudo. E apesar de alguém na situação dele não necessitar, ele se alistou ao serviço militar, dizendo que queria enfrentar os inimigos da Shinra e ajudar a trazer a paz para o mundo. Porém, ele era descrito como sendo brutal, com tendências sádicas, e que parecia mais que o único motivo para ele se alistar seria ter um meio legal de saciar esse apetite desagradável. Isso, os Turks já estão 1000 graus para ir de volta para Calme e atrás desse cara. Só que o Reno chega pro Veld e pergunta para ele onde estão os outros Turks. E ele diz que espalhados pelo mundo. Isso deixa o Reno meio triste, porque afinal eles são Turks, eles deviam ainda estar unidos, mas vida que segue. Voltamos para o Rufus agora, que não tem condições nem de defender a si mesmo depois de ter tomado 3 murros do Muthen Kyle Gate. Ele quer os novos códigos de acesso das portas, mas o Rufus insiste que ele não tem como passar algo que ele não tenha, e tenta explicar que alguém
pode ser que tenha alterado as portas e no caso ele só tem os códigos de emergência, mas ele nem bem termina de falar quando ele recebe mais socos. Mas de qualquer forma, o Muten pergunta onde que estão os subalternos do Rufus e apesar de ele estranhar o termo, ele responde que eles pegaram ele quando ele estava sozinho, então ele não tem ideia de onde os Turks estejam e muito menos os Turks saberem onde ele está. O Muten parece aceitar bem essa resposta, porém mesmo assim ele volta batendo Rufus e só para quando alguém toca a campainha. Antes de subir para atender, ele vira para o Rufus e diz que a construção da nova cidade começaria pela manhã, do qual ele seria o único no comando. Eventualmente a cidade foi chamada de Edge, mas ironicamente o Muten nunca chegou a conhecê-la. Porque assim que o Muten sobe, o Rufus começa a escutar sons de disparos, de tiros, então um cheiro de queimado muito forte. E gritos também vindos da empregada e uma correria para todos os lados nos andares de cima. Ele tenta se levantar da cadeira, mas ele tem uma forte tontura, então ele acaba caindo. As costelas dele estão latejando a ponto de ele ranger os dentes de dor, até que ele escuta alguém falando: Rufus Shinra, onde você está? A voz parece ser de um dos caras que estava com o Muten apontando a arma para ele quando ele foi sequestrado. O Rufus vai para debaixo da cama, o que seria talvez bem efetivo se ele não tivesse com uma corrente nele que está presa à parede, né? Não dá para se esconder muito desse jeito. Quando o cara chega, ele vê a corrente, ele dá um chutinho na corrente para ver a tensão e ele fala: então aí está você. Quando ele começa a se abaixar, o Rufus está lá torcendo para que ele faça isso. E a primeira coisa que o Rufus vê quando o cara tá se abaixando, na verdade, é o cano da pistola. E na hora que o Rufus vê a pistola, ele segura o barril, ele levanta pra cima, dispara a arma, é uma loucura. O Rufus, pela adrenalina, sai rolando pra debaixo da cama, não sente tanta dor, na verdade ele tá sentindo dor, mas né, é desespero. E aí, mano, rola a maior treta. Em resumo, o Rufus tá com um revólver agora do cara, apontando pra ele e o cara fala: tá bom, o que você vai fazer? Vai atirar em mim? Tá bom, atira. Agora só me responde, como que você vai se soltar dessas correntes sozinho? A propósito, pensa rápido porque o lugar tá pegando fogo bem depressa. Eles têm uma pequena conversa rápida onde esse cara realmente fala que ele decidiu matar o Muten unicamente porque a vida inteira o Muten tratou ele como se fosse merda e ele já estava cansado disso, então ele decidiu botar um fim em tudo e é por isso que ele foi lá e falou: foda-se, vou matar o Muten, matou o Muten. E é enquanto ele tá falando isso que de repente ele escuta um disparo e vê o cara caindo, tanto que o Rufus olha para o revólver que ele tava apontando e pensa se ele acabou disparando sem querer. Quando os Turks chegam na casa, o fogo já se extinguiu, pelo que eu entendi, e apesar de tudo parece que as chamas começaram na cozinha. Eles procuram por todo lado e eles não têm nem sinal do Rufus. Eles começam a tentar pedir informações e o máximo que eles conseguem é que parece que um cara de branco que estava com um colar cervical, com o pé engessado, foi carregado para fora da casa, mas ninguém sabe para onde ele foi levado. É nessa hora que o Reno reclama que fazer as coisas com jeitinho não tá dando muito certo, tá demorando muito para que eles consigam o que eles querem, então ele pede autorização para que ele possa voltar a seguir o método Turk de fazer as coisas. O Tseng fala que tudo bem, eles podem voltar a fazer as coisas do método Turk, contanto que eles não façam isso com os voluntários da construção. O Reno pergunta por que não com essas pessoas em específico e o Tseng responde que não, porque ele acha que a ideia da construção de uma nova cidade de alguma forma seja do Rufus. De volta ao Rufus e em seguida do disparo, ele escuta uma voz perguntando: Senhor Rufus, como está se sentindo hoje? Esse cara é o médico responsável por tratar o Rufus em todo esse tempo, nesse período que ele estava na casa do Muten. Ele está apontando a arma para o Rufus e ele pede para que o Rufus abaixe a arma e o Rufus fala: sim, verdade, por que você não faz o mesmo? Nessa hora o cara aponta a mira pra cabeça do Rufus. Eu imagino que tenha tipo um laserzinho ou alguma coisa assim pra ele ter uma noção, né?
De qualquer forma, o Rufus tenta disparar a arma contra o peito do médico e só escuta um clique vazio. Ele diz que se chama Killmister e que ele era assistente do Dr. Rojo, o que assim não inspira muita confiança no Rufus, né? E ele dá um frasco para que o Rufus cheire e fala que assim, ou você vai cheirar isso ou você vai tomar um tiro. Sem muitas opções, ele só aceita, né? Quando o Rufus acorda, ele está dentro de um caminhão com outras 9 pessoas, sendo 4 homens e 5 mulheres. Inicialmente ele acha que essas pessoas estão cobertas por algum tipo de lodo, ou de graxa, ou terra, até que ele repara que isso não é sujeira. E seja o que for, parece estar causando muita dor àquelas pessoas. O caminhão para na frente de uma caverna próxima à costa. Dentro da caverna as coisas não são muito inspiradoras. Ela dá num buraco imenso, onde eles descem e tem mais ou menos uns 5 metros de altura. O Rufus olha aquilo e pensa que se aquela escada for tirada dali, eles não vão conseguir sair por conta própria, coisa que é feita, a escada é retirada. O corredor principal da caverna, ele se ramifica em vários corredores menores e o fim, né, a dead end desses corredores, eles seriam os quartos de cada um daqueles pacientes. No caso, a caverna ela parece ter camas e lençóis suficientes para cada um dos pacientes. Então, um dos pacientes menos piores, por assim dizer, vai levar comida até o quarto/corredor do Rufus, e o Rufus aproveita para perguntar: então, todo mundo aqui foi obrigado a vir para cá sendo ameaçado com uma arma ou foi apenas eu? O rapaz fala que o Dr. Killmister é um médico local em Calm, e quando ele disse que sabia como curá-los, ninguém hesitou em acompanhá-lo. Tempo se passa e a gente tem um diálogo do Rufus com o médico, onde ele pergunta se ele está fazendo algum progresso e ele diz que sim. E ao perguntar então qual o interesse pelo Rufus, ele responde de novo. O Rufus não consegue esconder essa surpresa, muito menos o susto, e o médico explica que, estranhamente, existem muitas similaridades a nível celular, é claro, entre as pessoas infectadas com a doença e soldiers do qual ele trabalhou. Quando o Rufus pergunta se aquilo é contagioso, o médico responde que em breve ele dará a resposta. 3 meses se passam, o Rufus já não está mais usando colar cervical, nem as faixas, e o pé dele já parece estar consideravelmente melhor. E de todos, o único que sai daquela caverna, daquele buraco, é o médico. Então o Rufus vai para ele perguntar como está Midgar. E ele diz que a doença é o maior problema naquela região, que tem aparecido cada vez mais gente doente e tecnicamente mais ninguém vive em Midgar. Todos migraram para uma cidade a leste. O médico vira para o Rufus e fala: você quer saber o que os seus capangas estão fazendo? O Rufus fala que sim, ele quer saber. E o médico diz que eles estão barrando qualquer um de ter acesso ao quartel-general da Shinra e os armazéns. O Rufus se controla muito para esconder o sorriso dele. E o Dr. Killmister fala que em algum momento no futuro ele vai precisar de equipamento e materiais da companhia e coisas que o Rojo usava. Estranhamente, o sorriso do médico lembra muito o do Rojo. Ele pergunta onde estão os restos da Genova e o Rufus responde que ele realmente não sabe, mas que poderia ir atrás se ele pudesse sair dali. O médico fala que, de fato, em algum momento ele precisaria ir daquele local para outro para conduzir os seus experimentos. E o Rufus meio que pergunta: você é um médico ou cientista, Dr. Killmister? E o Killmister só saca um revólver do jaleco e diz: eu acho que já chega por hoje. Com o tempo, o Rufus foi melhorando e pôde começar a caminhar pelo hospital e visitando outros quartos, tudo em aspas gigantes, afinal tá todo mundo literalmente num buraco. Alguns desses quartos estavam vazios já e só haviam restado 3 homens e 2 mulheres àquela altura do campeonato. Uma delas estava no momento sofrendo muitas dores e assim que o Rufus entra, tem um outro paciente cuidando dela
ele diz que o Killmister, ele reduziu as doses de medicamentos, porque parece que não tem mais medicamento para todo mundo. Então aquele paciente cedeu a dose dele para aquela menina, mas não parece estar adiantando em nada. Então o Rufus, meio sem saber o que fazer, vai até o médico falar com ele, e ele diz que ele não tem mais nada que ele possa fazer e que ele precisa de novas coisas, só que ele não tem mais fornecedores. Por um momento o Rufus vê a escada abaixada, ele pensa em fugir, mas quando ele olha, o médico já está apontando uma arma para ele. O médico fala que ele precisa de mais analgésicos e estimulantes, e rola meio que uma conversa em que eles falam que não há uma cura real e que é preciso continuar os estudos sobre a origem para só então gerar uma cura. Também é descoberto nessa hora que os medicamentos eles não estavam servindo apenas para os pacientes, mas também para o médico, que parece ser viciado. E Rufus pede para que ele dê algum telefone ou papel para que ele passe uma mensagem para os capangas dele, que eles saberiam aonde encontrar mais drogas. O Killmister dá um papel e uma caneta para o Rufus e ele escreve uma mensagem onde fala apenas para que eles cedam alguns estimulantes, mas nada além disso, porque a finalidade daquela mensagem era só conseguir a confiança do Killmister. O Rufus calcula que tudo vai levar em torno de uns 3 dias, só que no terceiro dia o médico não chega, nem no quarto, nem no quinto, e também os Turks não aparecem. Passa mais de uma semana e, pior de tudo, a comida vai ficando cada vez mais escassa e pessoas como aquela mulher que estavam sofrendo, naquela altura, tem raros momentos em que ela ainda consegue ficar lúcida. E de repente temos um desastre final. Como se já não tivesse acontecendo desgraça suficiente na vida do Rufus, temos mais um. Começa uma imensa tempestade que começa a alagar e inundar toda a caverna. O nível da água estava subindo rápido demais e ele vai alertar os outros pacientes, mas depois de uma semana sem nenhum tipo de medicamento, os outros pacientes eles não têm sequer forças para responder. Ele começa a ir atrás de tábuas e outras coisas do qual poderia ajudar as pessoas a boiarem, e em poucas horas a água já está batendo no queixo. Infelizmente não tem muito mais que ele possa fazer além disso. O nível de água continua subindo rapidamente até determinado ponto que ela para, só que além de não subir mais, ela também não desce. O nível fica a uma altura próxima à borda desse buraco onde eles entraram, só que não é o suficiente para que eles consigam sair de lá. Então eles ficam simplesmente impossibilitados de fazer qualquer coisa e só aguardando o resgate. Quando Rufus olha em volta, restaram apenas 2 homens e uma mulher, sendo que 2 deles eram aqueles que o Rufus conversou antes, que iria falar com o Killmister sobre os medicamentos. O tempo foi passando e eles, o tempo todo com o corpo em contato com a água, iam acabar perdendo temperatura corporal, e se eles continuassem daquele jeito, todos acabariam morrendo. E então ele está refletindo sobre isso quando de repente ele escuta alguém chamando pelo nome dele. Ele olha em volta, só que todo mundo que está lá não tem mais força, muito menos para falar, e ele começa a achar estranho. Então ele vê uma mancha preta se aproximando dele na água. Ele acha que aquela mancha está se movimentando de uma forma estranha, parece ter vontade própria. Ele tenta afastar ela, assim, batendo na água e jogando ela para longe. Só que ainda assim a mancha continua a se aproximar dele. A mancha começa a subir pela roupa dele, deixando a roupa branca dele preta. Não que a roupa dele estivesse muito limpa a essa altura do campeonato, mas né, a mancha de fato deixa a roupa dele preta. E ela parece estar subindo por ele, pelo pescoço, etc. Ele tenta fechar a boca e pressionar os lábios, tampar o nariz, só que ele não consegue tampar os ouvidos dele. Então o Rufus desperta com alguém falando, Sr. Rufus, Sr. Rufus, e ele olha que é o Killmister que está conectando de volta as escadas no lugar. O Rufus olha em volta e só vê 2 pessoas vivas agora, que é o homem e a mulher do qual ele tentou ajudar procurando medicamentos. Quando esse homem meio que acorda, né, com a gritaria do médico, ele olha para a mina e tenta falar com ela para ver se ela ainda está viva,
e ela faz um pequeno murmúrio, sabe? Quer dizer que ela tá viva, até que eles escutam um disparo do médico, e então o corpo dela começa a afundar. Quando eles olham pro médico, ele diz: isso foi um ato de misericórdia, ela me agradeceria. O cara já tá subindo a escada putaço. O Rufus pergunta o nome dele, ele fala: meu nome é Judge, e ele fala: por favor, não faça nenhuma besteira. O Rufus começa a subir a escada, e quando ele tá perto da borda, ele sente uma pontada, uma dor muito forte e um negócio escorrendo pela boca dele. E quando ele olha, é o mesmo líquido preto que ele via em todos os outros pacientes. Nessa hora, com muita satisfação, o que o Mister fala: parece que o senhor também vai precisar se drogar, senhor presidente. Então ele vê o rosto do médico se contorcer em dor e o revólver cair, e ele pensa: carai, Judge, falei pra tu não fazer nenhuma besteira. Só que aí ele repara que na verdade o Judge tava sentado na borda. E ele fala: por que diabos vocês demoraram tanto tempo pra escutar um desculpa, chefe? Todos eles foram em 2 carros para um resort que a Shinra tinha nas montanhas. E quando eles chegam lá, o Rufus se depara com diversas vítimas da doença. Ele lança um olhar assim meio duvidoso no Tseng, que começa a se explicar. Tentando resumir da melhor forma possível, o médico vai de fato no prédio da Shinra, encontra o Rude e o Reno lá, ele apresenta o bilhete e exige todos os medicamentos. Eles estranham um pouco, então eles pedem para ele voltar no dia seguinte. Nisso, o Rude leva esse bilhete para o Tseng para ver se a assinatura é de fato do Rufus. Enquanto isso, o Reno decide seguir ele de forma mais stealth. O Tseng, ele não tem certeza se aquele bilhete é de fato do Rufus, mas eles estão há tanto tempo sem notícia nenhuma que não tem muito que eles possam fazer além de pensar a seguir aquilo. E no caso do Reno, ele segue o cara, mas ele acaba dando em um hospital, em Calme. Quando o médico volta no dia seguinte, eles decidem dar os medicamentos para ele. O médico pega todos os medicamentos, dissolve em água. Ele faz isso na frente dos Turks. Ele toma ele mesmo na frente dos Turks e simplesmente se estica no chão e decide que vai descansar até que os medicamentos façam efeito. Os Turks ficam putos pela petulância do cavalo, mas vai fazer o quê? O cara fala que tem que esperar, então eles vão ter que esperar. Assim que ele acorda, ele fala para os Turks carregarem as malas dele e pergunta para o Tseng, já que parece que ele que está na liderança lá, um local onde ele pudesse manter vários pacientes, que ficasse um lugar um pouco mais remoto, mas que não fosse de difícil acesso. O Tseng claramente não fala porcaria nenhuma, afinal, né? O médico nota que ele tá meio que forçando um pouco a barra, então ele começa a dar detalhes sobre os ferimentos do Rufus e fala que foi ele que salvou o Rufus da casa em chamas do Muten. E ele diz que isso é um débito que a companhia está com ele e que ele espera que eles considerem. Então os Turks levam ele para esse resort, que depois do que o Mister aprovar, ele exige que os Turks levem todos os equipamentos para este local, inclusive macas, camas, etc. E também transportem os enfermos. E que se eles não fizerem isso, ele não vai revelar o local onde está o presidente Rufus. No resort da montanha, mais uma vez, não existe cura ou um tratamento para a doença em si. O que é feito lá é algo para amenizar a dor daqueles que estão doentes. O Rufus, ele chega pro Reno e pergunta mais informações sobre essa nova cidade, se ela tinha alguma praça central ou alguma coisa do gênero. E o Reno responde que sim. E então o Rufus decide criar um monumento que representaria a luta ganha contra o meteoro. Que era assim que as pessoas veriam aquele monumento, mas que na verdade ele representaria o domínio da Shinra.
As pessoas elas culparam a Shinra pelo desastre, porém eles conseguiram voltar a conseguir a confiança das pessoas, provendo materiais, equipamentos, combustíveis, medicamentos para essa nova cidade. O Rive também ele mandou maquinário pesado e mão de obra de Junon para poder ajudar. E apesar do Rive deixar claro que ele não é mais um aliado da Shinra, enquanto os Turks, os ex-Turks como o Veld, estivessem trabalhando pelo um bem comum, ele não iria interferir. E alguns comentários meus agora sobre essa parte. Primeiro, sobre esse monumento que o Rufus fala, ele aparece tanto no Adventure Children quanto no Dirge of Cerberus. Você pode notar no Adventure Children, quando o Kadaji está controlando as crianças e leva essas crianças para Calme, tem um centro principal e tem um monumento com o formato de um cometa, de um meteoro, e todas as crianças estão em volta, e aí tem a invocação do Bahamut Sim, eu não lembro qual é o nome do Bahamut, mas um Bahamut alternativo lá. E no Dirge of Cerberus, como esse monumento já foi destruído no Adventure Children, quando você vai para Calme para investigar o desaparecimento das pessoas, tem um confronto na praça central e tem meio que só o pilar onde ficava esse monumento em formato de meteoro. E o outro comentário, ele é especificamente ao Dirge of Cerberus, em que tem um momento onde o Cid está conversando com o Vincent, e ele comenta que a Shara, que é a nova aeronave movida a gasolina e não mais a Mako, e também todos os outros projetos foram bancados pelo Rive, que ele sinceramente não sabia quando foi que o Rive se tornou tão importante. Ele ajudou na criação de Edge, ele criou a WRO e ele bancava pesquisas como as do Cid. Então o Cid começou a realmente se questionar da onde estava saindo toda aquela grana. E, na minha opinião, todo esse dinheiro usado para as pesquisas do Cid, na procura do barril tipo petróleo, foram bancadas na verdade pelo Rufus, que ajudava por baixo dos panos para que eles ainda pudessem voltar a reger as coisas em algum momento, sabe? Afinal, as coisas voltarem ao normal seria vantajoso para todos, mas assim, isso aqui é realmente uma opinião minha sobre todos esses fatos. Eu ainda não encontrei nada que confirme canonicamente a minha teoria, tá? O número de pacientes só aumentava, e como a Helena ficava muito tempo na cidade, ela sugeriu que houvesse uma distribuição gratuita de medicamentos, que foi aprovada pelo Rufus, mas que também acarretou com uma falta de medicamentos para o tratamento dentro do resort. O Rufus pede para que eles comecem a procurar por toda e qualquer pessoa com conhecimento farmacêutico para poder ajudar na produção de novos medicamentos. O que o Mister exige que os primeiros lotes servissem para reabastecer o resort, e apesar do Rufus saber que isso é só para que o médico continue se drogando, ele não faz nada a respeito. E em pesquisas eles descobrem que o ingrediente-chave para criar esses estimulantes provém da cauda de Nibibirs. Lembram da história do Red 13? Então. Se vocês ainda não assistiram o episódio Nanak, que é o Red 13, eu vou deixar aqui na descrição o link para todos os outros episódios do On The Way to a Smile que eu falei aqui no canal. De qualquer forma, uma única cauda tinha um poder muito concentrado e podia ser diluído para gerar um medicamento em larga escala. Então, a Helena ficou responsável por essa parte. É nessa hora que começa aquelas típicas conversas do Ren e do Rude. Então, o Ren ele tá se questionando por que o Rufus ainda tá aturando esse médico, e o Rude responde que ele acredita que ele deve estar fazendo algum progresso, o mínimo que seja, né? O Reno ele começa devagar, porque como que eles estão há tanto tempo em contato com aqueles doentes e que eles ainda não pegaram nada? O Rude diz que o Rufus falou para ele que a doença não é contagiosa. O Reno não parece ter ficado muito convencido com a resposta, então o Rude ele dá um murro não muito forte no braço dele e chama ele para uma sessão de boxe e fala que talvez eles não tenham contraído nenhuma doença porque eles ainda se mantêm em forma. Então eles vão para 15 minutos de porrada sem perder a amizade.
A propósito, ao longo do livro tem vários trechos de conversas dessas típicas deles dois, mas que eu tive que tirar porque senão esse vídeo ia ficar ainda maior do que ele já deve estar, não é mesmo? Agora já há 2 anos desde que o fluxo de Lifestream correu pela Terra, o Rufus está conversando com o Killmister e pergunta para ele como está o progresso da cura e se ele descobriu qual era a ligação da doença com a Jenova. E ele responde que ele está tão perto da cura quanto ele estava há 2 anos atrás, mas que pelo menos ele descobriu o patológico por trás da doença. As primeiras pessoas a terem contato com a doença foram as que foram expostas diretamente ao Lifestream. Já os outros que apresentaram sintomas, todos tinham algo em comum. Todos eles sofreram algum tipo de estresse emocional severo, seja perdendo tudo, alguém querido ou tendo uma experiência de quase morte, e assim fazendo com que eles começassem a contemplar sobre a própria morte. Então o Killmister continua e fala sobre um líquido preto que os pacientes também relataram ter visto pouco tempo antes de contrair a doença em si. Ele disse que ele acreditava que havia alguma ligação ao material genético ou da Jenova ou do Sephiroth, não exatamente o mesmo material genético, mas um legado genético, assim como no programa da Soldier. Então ele diz que ele quer conduzir pesquisas sobre a Jenova e pergunta onde ele poderia encontrar os restos dessa criatura. E então o Rufus a essa altura já está consideravelmente assustado só de ouvir falar do nome de Sephiroth, mas responde que ele não sabe. Então o médico pede para que ele faça com que os seus capangas vão atrás disso sem demora. E antes mesmo que o Rufus pudesse deixar a sala, o Killmister começa a falar algo sobre voltar a conduzir seus experimentos para um novo super soldado. Melhor do que Sephiroth jamais foi. O Rufus vira e fala, eu pensei que isso fosse para descobrir uma cura. Então o Killmister responde que duvida que em algum momento irá existir algum tipo de cura. As pessoas vão morrer e aquelas que estão melhorzinhas, basta que elas não pensem como elas vão morrer. E você pode avisar para a população sobre a situação toda, mas só se você quiser ter um pânico geral em suas mãos. Na manhã seguinte, o Killmister é encontrado morto com um tiro de revólver. E um homem chamado Judge vai até o Tseng e confessa esse crime. Quando o Tseng conta sobre o ocorrido ao Rufus, ele não se surpreende e apenas responde: Tseng, eu preciso da sua ajuda. A Shinra precisa encontrar e proteger qualquer material genético remanescente da Jenova. Precisamos manter ela longe das mãos dos outros, principalmente de cientistas malucos. O Tseng não entende muito bem, mas concorda e fala que vai conduzir a missão imediatamente. O livro termina com o Reno e o Rouge discutindo sobre que nome colocar na placa do resort, e eles escutam o Rufus falar que eles vão ter que bater um pouco de cabeça para aquilo, mas que de qualquer forma eles iriam dar um jeito, porque afinal eles são a companhia elétrica Shinra, apesar de tudo. Ele fala tudo isso com uma voz clara, firme e viva. E o que podemos concluir com tudo isso, meus queridos Muggles? Exatamente, que o Rufus e a Yu estão pau a pau em matéria de aceitar a morte em meio a um combate, não é mesmo? Momento, considerações finais sobre o livro. Na verdade, não tem muitas considerações finais sobre o livro como um todo, porque dessa vez eu tentei fazer mais comentários durante, para que não ficasse um acúmulo no final do vídeo. É isso. Eu tentei nesse episódio trazer um pouquinho mais dessa ligação que os Turks têm uns com os outros, que eles têm com a companhia, esse carinho que eles têm, esse respeito que eles têm uns pelos outros. Eu não sei explicar. Eu acho que eu não consegui fazer tão bem isso quanto eu gostaria. De todos, o capítulo da Shinra parece ser o maior deles, e eu queria fazer algo com que eu pudesse preservar os principais pontos da história, porque eu notei ao longo do remake que muitos traços foram mantidos,
E é como se o remake viesse pra falar, olha, aquilo que tu leu é realmente canônico. Então, por isso que esse vídeo ficou imenso. Desculpa pelo vídeo estar imenso. Foram 20 páginas de roteiro que eu tentei reduzir da melhor forma possível e falhei miseravelmente. Já sabem, se vocês gostaram, deixe o seu curtir, o seu comentário. Aqui no canal a gente tem série do Digi of Cerberus, do remake, do clássico e agora quase completa sobre o On The Way to a Smile. Por que quase completa, Yu? Porque ainda faltam os entre capítulos, que é o live stream. Avisos dados, lembrando que aqui na descrição tem o link para os outros episódios do On The Way to a Smile. E eu deve ter mais links e informações importantes aí embaixo, então não esqueçam de ver. E é isso. Beijinhos. Tchau, tchau. Meu Deus, eu estou sem voz. Minha garganta tá doendo como se não houvesse amanhã. E eu tô com fome.